Olá! Então, eu estou de volta aqui, agora com o mesmo circuito que a gente desenvolveu a lei das malhas, para mostrar um pouquinho a lei dos nós, certo? A lei dos nós é uma outra lei de Kirchhoff, que diz que a somatória das correntes que entram em um nó é igual à somatória das correntes que saem daquele mesmo nó. Essa ideia é bem simples, mas o pessoal se confunde bastante. Se a gente pensar em uma jarra com um furinho embaixo, né? Se eu pegar e jogar 10 litros de água dentro dessa jarra, quantos litros de água vão sair pelo furinho depois que a jarra secar? 10 litros, certo? Então tudo que entra tem que sair. A mesma coisa na lei dos nós de Kirchhoff, diz que todas as correntes, a soma das correntes que estão entrando naquele nó, tem que ser igual à soma das correntes que estão saindo daquele nó. Algumas vezes isso gera uma complicação porque a gente olha para o circuito e só tem corrente entrando, né? Então a somatória das correntes que estão entrando tem que ser igual à somatória das correntes que estão saindo, mas não tem nenhuma corrente saindo. Aí a gente diz que a somatória das correntes que estão entrando é igual a zero, né? E como que isso pode, né? Pode porque na prática, provavelmente no circuito prático, se a gente montar ele, a gente vai descobrir que nem todas as correntes estão entrando naquele nó. Tem algumas que estão entrando e outras estão saindo, mas a gente fez, no desenho a gente fez ao contrário. Da mesma forma que na lei das malhas, a gente vai ter lá tensão negativa ou positiva, corrente negativa ou positiva, e isso não vai mudar nada, a gente não troca o sinal, não muda o circuito, não faz nada. Mas para a gente entender a lei dos nós, a gente precisa primeiro entender umas regrinhas, né? Em primeiro lugar, o que é um nó, certo? Um nó, ele é uma ligação, uma conexão entre dois ou mais componentes. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte de tensão aqui e eu tenho o resistor R1. E eles estão ligados por um nó. A gente vai chamar essa bolinha que eu fiz ali de nó. É a ligação dos dois. E eu vou dar um nome para esse nó, eu vou chamar ele de nó A. Eu podia chamar de qualquer coisa, podia chamar de João, de Maria, mas aí ia ficar muito difícil eu ficar escrevendo toda vez, então eu chamei de nó A. Aqui eu tenho a ligação de três componentes, R1, R2 e R3. Eu vou colocar aqui um nó no ponto de ligação dos três, onde os três estão juntos, e vou também chamar ele aqui agora pela letra B, certo? Da mesma forma eu tenho aqui a minha fonte e o resistor R3, tem uma conexão entre os dois, eu vou botar um nó aqui, vou chamar esse nó de C, e eu tenho aqui embaixo uma conexão entre o negativo da fonte de 15 volts, o R2 e o negativo da fonte de 10 volts. Então eu vou colocar aqui também um nó, e seguindo o padrão eu vou chamar esse nó aqui de nó D. É importante a gente perceber que tudo isso aqui, toda essa linha aqui de baixo, tudo isso corresponde ao nó D. Assim como toda essa linha aqui e essa parte aqui de cima do R2 corresponde ao nó B. Certo? Então isso é um nó, a conexão entre dois ou mais componentes. E aí a gente precisa, para a gente determinar certinho, usar a lei de Kirchhoff dos nós, a gente precisa de um nó de referência. É um nó que em qualquer ponto do circuito, né, em qualquer momento que a gente estiver calculando, a tensão desse nó vai ser 0 volts. Lembrando que tensão é a diferença de potencial entre dois pontos, sempre entre dois pontos. Então se eu disser que um ponto é o 0, eu vou olhar para o outro ponto e vou ver uma tensão em relação a esse ponto 0. Né? A gente pode usar qualquer um dos 4 nós como referência, mas tem um nó que vai facilitar a nossa vida, vai facilitar os nossos cálculos, que no caso é o nó D. Por que ele vai facilitar os nossos cálculos? Porque ele está ligado no negativo da fonte de 15 volts e também no negativo da fonte de 10 volts. Então, se eu disser que o meu nó D vai ser a minha referência, a gente vai usar esse símbolo aqui para indicar a referência.
eu posso automaticamente dizer que a tensão no nó A em relação à referência vai ser 10 volts, a tensão da fonte. Então isso facilita porque eu não preciso fazer nenhum cálculo em relação ao nó A. E a mesma coisa para o nó C. A tensão no nó C em relação à minha referência vai ser o 15 volts, porque o nó C está ligado no positivo da fonte de 15 volts. Então isso aqui facilita os cálculos. A gente pode anotar aqui que a tensão VA, sempre em relação à referência, que é o nó D, vale 10 volts. E a tensão VC, de novo, em relação à referência, que é o nó D, como se eu pegasse um multímetro, botasse a ponteira comum, a ponteira preta do multímetro, no nó D, e a ponteira vermelha do multímetro no nó C. O multímetro vai me mostrar 15 volts. Então, eu tenho aqui 15 volts. E aí, o que falta, na verdade, para eu fazer de cálculo é a tensão no nó B. A tensão no nó B é a tensão que eu não conheço. Se eu colocar o multímetro aqui no nó D, na referência, e o outro ponto no nó B, eu não tenho uma fonte de tensão aqui para me dizer quantos volts eu vou ter sobre o R2. Então, na verdade, para esse circuito, a lei dos nós ela é mais fácil do que a lei das malhas. Mas a maioria dos estudantes não gosta de usar a lei dos nós porque ela acaba trazendo fração na equação. Isso é simplesmente uma questão matemática, é aprender a usar, aprender a trabalhar. Na verdade, o pessoal já aprendeu, só tem um pouco de medo. Mas quando a gente vai fazendo e vai desenvolvendo a técnica, vocês vão ver que para esse circuito, a lei dos nós, ela reduz a quantidade de cálculos que a gente tem que fazer. Na prática, de verdade, a gente usa a lei das malhas e a lei dos nós tudo junto. Certo? Dependendo do circuito que você está analisando, você vai pegar, vai determinar uma malha, verificar uma tensão, vai determinar um nó, verificar uma corrente, e aí você vai usar as duas ao mesmo tempo. Aqui eu vou resolver esse circuito somente usando a lei dos nós. Beleza? Vamos parar o vídeo agora, para não ficar muito comprido, e no próximo vídeo a gente começa a equacionar o nó B, que é o que está faltando aqui para a gente. Certo? Até a próxima.